Boa noite, gente. Boa noite a todos. Olha, nós novamente aqui, estamos aqui no nosso programa podcast Agora é Hora. É isso mesmo. Podcast Agora é Hora, junto com você em mais um episódio, né? Tivemos outros episódios maravilhosos, foi muito bom. Espero estar chegando lá. A voz está chegando legal aí, Pedroca? Está chegando legal, né? Pronto, beleza. E uma boa noite a todos, já disse, né? E quero só pedir para você que está nos assistindo agora pelo YouTube, você que está nos assistindo pelo Instagram, pelo Facebook, que nos ative aí, você no YouTube, ative o nosso sininho, tá certo? E compartilhe também. Toda vez que você for notificado, nós vamos estar aí, ó, na tela do seu celular, dizendo, olha, estou aqui, podcast já chegou, tá certo? Então, ativa aí o sininho para você receber as nossas notificações aí no seu celular. Toda vez que formos para o ar, você será notificado. E curta também, curte bastante aí, tá certo? E vamos estar juntos aí nesse podcast que tem sido muito bom, muito legal. Mas antes disso aqui, eu quero aqui agradecer e fazer menção aqui de alguns apoiadores nossos que estão conosco, que é a VIP Center, né? Eu não posso começar isso aqui sem antes falar desse pessoal que está com a gente aqui já tem um bom tempinho. VIP Center, que trabalha com ligas leves e pesadas, carros leves e pesados aí. Tudo que você precisa para resolver o problema do seu carro, seja carro pequeno, carro grande, né? Dar uma mexida na peça, ajustar as rodas, o que você precisa é só entrar em contato, tá certo? Fica aqui em frente à panificadora Trigo e Cia, aqui na Veridiano Cardoso, tá certo? O número de contato que você precise, caso você está no meio da estrada, precisa ligar, meu amigo Tiago vai buscar você lá onde você está. Carro quebrou, vai buscar. O número é 992 15 31 31. É só ligar para o meu amigo Tiago que ele resolve o problema para você. ACM Massas, tudo em massas para o seu pastel, para a sua lasanha, tá certo? Agora na festa junina que está chegando aí, rola muito pastel nas festas. É só ligar que o pessoal vai atender você. 999-4411-79. Flor de açúcar, tudo em confeitaria artesanal. 981-59-5021. Liga para esse pessoal aí que vão atender você. Aquele bolo do aniversário, formatura, seja como for, é só ligar aí que eles vão atender você, tá certo? E na hora de você, né, tá precisando dar uma mudada na fachada da sua casa ou da sua empresa, quer fazer uma arte em PDF, da forma que você quiser, é só falar com meu amigo Sheldon, ali na 7 de setembro, em frente à maçonaria, que ele é o proprietário da Arte Metal, que está aí conosco nesse momento maravilhoso aqui do nosso podcast, né? E é só conversar com ele que ele resolve aí o seu problema. Quer dar aquela mudada no visual da sua casa, não, perdão, do seu carro, né? Do seu carro, da sua moto, é só falar com ele, tá certo? Gente, hoje eu estou aqui com ela, né? Fiz esse convite especial dessa amiga, irmã, mãe, microempresária, vai bater um papo com a gente. E o melhor, a gente veio estilo de uniforme, né? A gente não se contratou, mas a gente veio parecendo, né? A parte de cima aqui tá todo mundo da mesma cor. Irmã Cleudimar, né? Boa noite, minha irmã. Fique à vontade, fala com o pessoal aí. Está hoje aqui no nosso programa podcast Agora é Hora, né? Boa noite. Boa noite, Éder. É um prazer participar dessa programação. Já acompanhei, né, algumas edições, um trabalho muito especial e me sinto honrada pelo seu convite. Quero já, desde agora, já agradecer. Estamos aqui para aquele bate-papo e espero que os nossos ouvintes, né, que estão ligados nessa programação, gostem e que a gente venha trazer algumas orientações, né, sobre a nossa vida cristã, nossa vida ministerial, nossa vida como conselheira tutelar, né, serva de Deus, mãe, esposa. Mulher é uma bênção, né, irmão? É verdade. Éder? Mulher, ela tem uma grande facilidade, tem uma destreza, né? Vamos dizer assim. Eu sempre digo que, perdão, a mulher, ela consegue cozinhar, segurar o menino no colo, Exatamente. passar a camisa, né?
assistir a novela e ainda escutar a conversa do marido lá no canto do celular e dizer assim, não é assim não. Ensaiar os hinos do conjunto, lembrar dos ensaios, é muita coisa. Tudo, é verdade. E, primeiramente, gente, ela já até falou aqui, né? Ela é conselheira tutelar aqui em Tucuruí, você que está nos assistindo aí para fora aqui do nosso estado, né? A gente tem pessoas que nos assistem em Brasília, em São Paulo, muita gente nos assiste através do YouTube e ela é conselheira tutelar aqui em Tucuruí. Mas antes da gente falar sobre isso, me fale do seu momento, né, cristão, né? Quando que você aceitou a Jesus? Quando foi Você lembra o tempo, o dia? Lembro, não tem como esquecer. Não tem como esquecer, não né? Tem. Então o dia fale que aí. nós aceitamos Jesus, pastor Éder, fica marcado na nossa vida. Acho que é uma data que, quando eu aceitei Jesus, eu tinha 12 anos de idade. Então, até hoje, quando eu paro, começo a lembrar aquele dia, daquele culto tão simples, um culto familiar, na frente da casa de uma irmã também tão humilde, e ali o Senhor nos encontrou. Nós éramos recém-chegados aqui em Tucuruí, em 1982, né? Viemos ali do Maranhão, uma família, vamos dizer assim, muito vulnerável. Nós chegamos aqui muito vulnerável, né? Os meus pais sem trabalho, meu pai trabalhava com roça, minha mãe era empregada doméstica, né? Por muitos anos, lavamos muita roupa para esse pessoal aí da Eletronorte, foi lá no auge, né? Da barragem. E em um culto, nós fomos em um culto familiar, convite dessa irmã, e ali o Senhor nos encontrou. Foi uma coisa maravilhosa. O dirigente, eu lembro, o dirigente da época daquele culto, ele nos deu uma Bíblia usada, uma Bíblia, ela não tinha capa, também nos deu uma harpa cristã, o inário, também não tinha capa. E nós cantávamos muito, eu e a minha mãe, o hino de número 12. Ainda lembro do número 12, e o 15, né? Que é o Foi na Cruz. O 15 eu também cantei, o 15. Cantamos muito. E minha mãe, ela gostava de ler o livro de Apocalipse. Meu Deus. E aí a gente ia lendo aquelas revelações e nós mesmas, né? Ainda nova convertida e tentando interpretar aquela coisa toda. E daí para frente foi uma vida de vitória. Eu agradeço a Deus todos os dias, Éder, porque eu não tive o desprazer de conhecer as mazelas do mundo. Porque quando eu encontrei a Jesus, foi algo assim que ele entrou na minha vida, no meu coração, que eu olho hoje, eu não consigo ver alguma coisa que venha me tirar da presença de Deus. Porque ali foi o meu refúgio, foi o meu escape, foi dali onde nós aprendemos a conhecer melhor quem era Deus, a honrar os nossos pais, a nossa família. E essa irmã que ganhou a gente para Jesus, a gente fala assim, né? Já me matriculou no departamento infantil, colocou a minha mãe no ciclo de oração, e dali para frente já passei para os adolescentes, para os jovens, e foi uma bênção. Foi se envolvendo. E estamos até hoje aí fazendo o trabalho do Senhor. Mas é assim, quando a gente conhece a Cristo, a gente tem que se envolver, né? Tem que estar no meio de tudo, e isso é maravilhoso. Me chamou a atenção que ela lembrou do hino 15, né? Porque foi o primeiro que eu cantei também. Lindo demais. Quando eu encontrei com Jesus, foi o primeiro que eu cantei. Família, marido, né? Filhos. Quantos filhos hoje? Hoje, vamos conferir aqui no dedo, né? Então, gente, eu conheci o meu esposo, o irmão Reinaldo Silveira, para quem não conhece, né? É do irmão Silveirinha. Conhecido demais. Nós nos conhecemos em uma das nossas congregações, né? Casei muito jovem, com 17 anos. Quando nós chegamos lá do Maranhão, eu não tinha ainda frequentado escola. Eu vim frequentar a escola a partir dos 12 anos. Então, nós temos hoje 33 anos de casados. Eu casei muito jovem, com 17 anos, conheci o irmão Reinaldo. O irmão Reinaldo, ele já vinha de um divórcio, né, já há alguns anos. Ele morava sozinho com os filhos. Ele tinha 3 filhos que moravam com ele e tinha mais 2 filhas que moravam com as mães em outros municípios. E do nosso casamento, nós tivemos 3 filhos, né, ao todo. Então, nós tínhamos 6 crianças em casa. Os 3 que quando eu casei ele já tinha, e mais os nossos 3. Que você conhece, a François, Francinete. Manda um abraço aqui, François. Francinete. Eu acompanho ela Reinaldo Júnior, todos servos de Deus, o presbítero Júnior, pastora François. Trabalha com crianças, Faz né? um trabalho lindo, ministradora da palavra de Deus.
E dos filhos biológicos, nós temos o doutor Ezequiel, que é pastor também. Temos a Raquel, que é a biomédica também, que mora ali em Que Brasília. bênção. E temos a Ruth, que é a nossa caçula, né? Psicóloga, mora ali em Brasília também. Hoje, apesar de todos esses filhos, hoje está só eu e o Reinaldo em casa, né? Vou dizer assim, a síndrome do ninho Do ninho vazio, vazio, né? exatamente. E a senhora também tem a profissão de assistente social, né? Isso a gente estava conversando aqui. Sim. Fala um pouquinho sobre essa assistência social que a senhora desenvolve, né? Fala pra gente aí. Sim. A minha formação acadêmica, eu sou assistente social, que é uma área assim, que eu amo. Eu não vejo uma outra profissão em mim a não ser servir. Né? O assistente social ele tem esse papel de garantir o direito das pessoas que estão violadas, pessoas que estão vulneráveis na pobreza. E é uma área maravilhosa. E como eu tinha todos esses filhos, entrei na escola tarde, né? Então, já com os meus 38 anos, 38 não, 48 anos, eu consegui a minha graduação, fiz a prova do Enem. Eu sempre coloco isso, Eda, até como um exemplo para a nossa juventude. Porque, como os filhos estavam estudando, e eu havia aquela necessidade, eu queria também ter uma profissão. Então, eu não estava pagando a faculdade dos meninos. Eu falei, eu vou já tentar fazer o Enem. E aí, eu fiz a prova do Enem o primeiro ano, não foi suficiente, né? No ano seguinte, fiz novamente, ganhei uma bolsa integral em uma das faculdades aqui em Tucuruí, me formei. E após 6 meses que eu tinha colado o grau, né? A faculdade me convidou para trabalhar como tutora das turmas de serviço social. 4 turmas. Tutora acadêmica. Acadêmica, no qual eu já trabalhei 5 anos. Já formei 3 ou 4 turmas na área do serviço social. Excelente, excelente. E outra coisa, a gente estava conversando aqui, no em off, né? A gente vai conversar também agora aqui. Eu lembro, eu sempre olhava para a irmã Cleudimar e falava assim, rapaz, essa irmã... ela nunca envelhece, continua do mesmo jeito, mesmo rosto. E uma vez eu perguntei para ela, assim, irmã, qual o antídoto que a senhora tem? A senhora nunca envelhece. Ela disse para mim bem assim, gente, irmão, é Jesus, quando a gente tem Jesus na vida, a gente nunca envelhece, sempre está novo. E realmente, o versículo que fala que o coração alegre, ele formoseia os rostos, né? Vai formoseando, então você feliz vai estar o tempo todo novo. Exatamente, não tem porquê. Nós que temos Jesus, já conhecemos esse Deus maravilhoso que nos salvou, nós não temos para que ficar triste, desesperado. Gente, eu falo para minhas amigas, alguém quando vem, que eu estou isso, aquilo. Gente, até para a morte, Jesus tem solução, então não tem porquê. Vamos viver, vamos louvar, né? Vamos sorrir, vamos participar da vida. E Jesus, ele é maravilhoso. E eu sempre dizia o seguinte, que quando eu chegava com ela estava lá na livraria evangélica. Sim. Lá na Laudo Sodré. Foi lá a primeira livraria evangélica? Foi lá? Sim, foi lá. Né? A livraria, a primeira detalhe, vez. gente, microempresária, mais essa para o currículo da mulher. Né? Conta pra gente um pouquinho desse seu nível de microempresário. De microempresário. São coisas que Deus faz, assim, é Deus que faz nas nossas vidas. E a gente só faz agradecer, né? Quando eu casei, já falei para vocês que eu tinha esses filhos, então eu nunca tinha trabalhado fora, mas depois que eu casei, eu vi a necessidade de ajudar o meu esposo, né? Eram muitas crianças, e eu comecei a trabalhar como sacoleira. Eu trabalhei mais de 10 anos como sacoleiras. Esses bairros de Tucuruí só não conheço os mais novos, mas esses mais velhos eu andava a pé, fazendo cobrança, vendendo, trabalhava vendendo importado, LPs, na época dos LPs, dos discos. Essa é antiga. Sua mãe foi muito a minha cliente, seu pai. Ela comprava muito os discos de Raíssa e Ravel. Raíssa e Ravel. Então, nós começamos. E um dia, o testemunho da loja, da livraria, foi algo assim de Deus. Eu levei uma oferta lá no altar e eu falei para Jesus, Senhor, o que o Senhor me pedisse para me lhe dar de oferta, de presente, eu não tinha, tudo que eu lhe der, tudo é seu. Mas eu vou levar uma camiseta. Eu levei uma camiseta das que eu vendia. Peguei a mais bonita e levei. E quando eu fui me afastando do altar, eu falei, Senhor, está aqui a minha oferta, eu não vou pedir nada. Tudo que eu tinha de melhor é isso aqui, que realmente era o que eu tinha naquele dia de melhor, era aquela camiseta, para me ofertar ao Senhor. E quando eu fui saindo, Deus usou o pastor Océlio.
E ele falou para mim, você acredita que Deus pode fazer de você uma empresária? Que Deus pode te dar uma empresa? Eu falei, eu acredito. Ele, pois se ajoelha agora que Deus vai lhe dar. Nossa. Então, não pergunte como aconteceu. Eu sei que eu aluguei o menor ponto que tinha ali na Lauro Sodré, coloquei uma mesa de madeira, uma cadeirinha de madeira, coloquei um elástico na parede, coloquei os LPs e fiquei lá sentada. Eu falei, Jesus, eu vou ficar aqui. Eu não tenho, o Senhor sabe, por isso que o Senhor vai me dar, porque eu não tenho. E graças a Deus a livraria já está com mais de 20 anos, abençoando. Eu não vejo aquilo ali, Éder, como uma arrecadação financeira, até porque se tivesse de enricar em 20 anos eu já estava rica, né? Exatamente. Mas é um lugar de abençoar as vidas. Ali o irmão vai comprar uma harpa, vai levar uma carta para o programa, momento de louvor. Ali ele já encontra conosco ali, já conta a sua necessidade, nós já oramos por aquela pessoa. Às vezes as pessoas choram, conversam com a gente, então é um lugar de abençoar. E estamos distribuindo a palavra de Deus. E realmente, vou até recitar novamente, um oásis de paz e esperança para você. Exatamente. Eu ouço, até hoje eu ouço o Reinaldo de manhã cedo. E é isso que é. Um oásis de paz e esperança para quem vai. Porque realmente, e detalhe, ainda existe aquelas pessoas que levam as cartinhas. Sim, até hoje. Levam as levam cartinhas. Leva a oferta, leva a carta contando o testemunho ou pedindo oração, parabenizando o colega, o irmão que está aniversariando. E tem sido, são 30... Olha, no ano que nós casamos, nós casamos no mês de agosto de 89. No dia 10 de setembro, o irmão Reinaldo começou a fazer o programa Momentos de Louvor. Me lembro. E está até hoje fazendo um programa levando o evangelho. Eu lembro ainda do 30 minutos com Deus. 30 minutos com Deus, 60 minutos com Deus. Depois foi só aumentando, Sim. né? Eu lembro que eu tinha um radinho, morava com a minha avó. Lá no bairro da Matinha foi onde eu aceitei a Jesus, foi lá. E tinha um radinho meio quebrado, assim, na época do toca-fita. Batia o toca-fita, que voltava. Quando o Reinaldo entrava no ar, 30 minutos com Deus, era na floresta na época. Sim. Pagavam dinheirão, a gente fazia a oferta, o pastor levantava, pastor Célio, quero mandar um alô especial, um abraço, Verdade. Esse grande homem de Deus, que faz uma diferença muito grande nessa cidade. Deus continue lhe honrando, ser um referencial nessa cidade. E aí, levantava a oferta lá para pagar, porque pessoas ouviam o programa e se convertiam através da palavra que o Reinaldo liberava, os pastores empregavam. Eu me lembro muito bem. Maravilhoso o que Deus fez durante esses 33 anos assim, no Evangelho. Sem falar que o rádio é uma ferramenta maravilhosa. Olha, nessa época nós não tínhamos, hoje o que nós estamos fazendo aqui, conversando com até fora do país. Né? Na época era o rádio, então o rádio foi uma ferramenta maravilhosa para a proclamação do Evangelho. E a senhora me contou agora há pouco que quando aceitou Jesus, já incluíram logo a senhora no ministério e tal. E até hoje continua essa isenção, né? Que hoje a senhora faz parte ali no Ministério de Líder de Mulheres na Assembleia? Sim, eu sou uma das lideranças da Assembleia de Deus, do ciclo de oração. A Assembleia de Deus, a gente dividiu as congregações por área. Área 1, área 2, né? Para ficar melhor, para a gente poder coordenar os trabalhos. E eu coordeno as senhoras da área 7, né? Que faz parte também do tempo central da minha coordenação, aquelas senhoras ali. E tem sido maravilhoso esse trabalho com essas irmãs, aconselhamento, visitas, evangelismo, discipulado. É importante. Então é muito lindo. Muito importante. Já foi líder também no departamento infantil? Sim, quando nós casamos, o meu primeiro trabalho foi no departamento infantil, na congregação Nova Jerusalém, aqui no bairro São Francisco. Aí foi bem na época que o pastor Célio chegou, eu fazia um trabalho lá muito bonito para a glória de Jesus. Ele estava escolhendo lá o povo, né, para colocar no ministério. E aí a irmã Cleudimar tem um trabalho muito lindo. Aí me colocaram no departamento infantil, trabalhei muitos anos no departamento infantil. E uma pergunta que eu vou descobrir hoje. Hoje eu estou sabendo hoje dessa curiosidade que eu queria saber há muito tempo. Porque, gente, Olha, a minha base é a Assembleia, né? Eu não descarto isso. Com muita honra eu digo isso, eu falo isso com muita honra. Mas hoje eu estou descobrindo que uma das fundadoras da
o ADTUC, União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Tucuruí. da Assembleia de Deus de Tucuruí. Foram um dos fundadores? Sim, sim. Nós Rapaz. fizemos parte da primeira diretoria. Quando nós trabalhávamos no departamento infantil, então, Éder, nós chegamos a ter 250 crianças no culto à noite. Nossa! Um conjunto de crianças. Agora, como é que vocês conseguiam O pastor segurar essa criançada toda? Não, Deus me deu uma graça. Então, eu não sei até hoje, eu não sei como era aquilo. né? Eu sei que nós colocávamos, o pastor Célio mandou fazer uns banquinhos nas escadas, nas galerias, uns banquinhos, ficavam Isso meio que quando atravessado. foi a época desse aí, mais ou 90, menos? 92, Nossa, tem muito 93. tempo Os atrás. meninos eram tudo pequenininho, bebezinho. Eu tenho foto até hoje da Ruth dormindo em hoje, cima de quando banco lá na igreja. Estão tudo gigante. E aí, como o conjunto estava muito grande, houve essa necessidade de a gente separar aqueles de 12, de 13. Aí sim, nós criamos a União de Adolescentes. Aí separamos as crianças de 11 anos para baixo, ficavam no departamento infantil. E os de 13 anos acima, nós colocávamos no novo departamento, que é o ADTUC. Eu me lembro quando o santuário ainda estava... Sim. Eu sou da época do santuário, sim. quando estava fazendo. Eu participei, eu sempre digo assim, que eu chego lá e olho para 3 galerias que tem embaixo, assim. Falei, eu participei de 3 galerias, eu faço parte. Mas antes de tudo isso, eu vi o trabalho das crianças, que ali antigamente eram de madeira. Sim. Era tudo de madeira. Agora você me fez recordar mesmo É, a de madeira, era de uma de casa ali madeira. atrás. Isso, a casa lá sim, atrás. onde Me nós lembro, viu, irmãos da Assembleia de ensaiávamos. Deus? Me lembro muito bem. É verdade. Quem é das antigas sabe disso aí. Eu lembro. O templo pequeno tinha o templo, casa pastoral do lado. Era. E tinha essa parte lá, até quando chovia, meu irmão, era um uma lamaçal. benção. Eu lembro assim, dos nossos ensaios ali com as crianças naquela casa antiga que tinha ali atrás. Que era uma benção mesmo. Que benção, maravilhoso. Gente, eu estou conversando aqui com ela, irmã Cleudimar, uma conversa, um bate-papo muito bom, lembrando de muita coisa lá atrás. Para quem não sabe, eu não sou velho, tá? Não sou tão velho. Mas irmã Cleudimar, ela me viu crescer. É né? verdade. Entrega o jogo logo aí. Entrega logo, meu filho, é verdade. Me viu crescer. E é por isso que eu fico muito feliz, viu? Fico muito feliz em ver, assim, você ter continuado seguindo o caminho de Cristo, hoje está frutificando, porque isso aqui que você faz é para a glória de Jesus. Quantas vidas serão abençoadas, edificadas, né? Verdade. Então, você continua sendo esse canal de bênção. Hoje eu olho e vejo muito daquelas crianças que passaram pelo apartamento infantil, pela UADTUC, no qual eu tive o prazer de acompanhá-los. Eu fico muito feliz quando eu vejo os meus próprios filhos, hoje obreiros na casa do Senhor. A gente olha, a gente vê que a semente nasceu em boa terra e germinou e está dando fruto. É verdade. O sucesso está aí. Exatamente. Quando a gente planta a semente, vai regando, a terra é boa e dá frutos. A gente olha assim, poxa, eu trabalhei na vida dessa pessoa. Isso é bom. Até hoje eu me lembro do irmão que pregou o evangelho para mim e eu aceitei também. Foi um culto bem simples, né? E sempre quando eu viajo para um lugar muito especial, eu gosto de trazer um presente para ele. Eu estou devendo, né? Sim. E eu lembro que quando eu fui em Jerusalém, eu falei, vou levar um presente para a pessoa que me ganhou para Jesus. Eu vou levar um presente para ele. Eu só não me lembro o nome dele. Ele trabalhava de motorista na aviação, Tucuruí. Ele estava, eu não sei qual é a área aqui, descendo a Alcobaça, tem uma Assembleia de Deus lá embaixo. Eu não sei se é a área 4 ali. Tessalônica. Ele estava lá, tem uns anos atrás que ele estava sendo dirigente lá. Não é o Pedro não, né? Pedro Carvalho. Deve ser. Ele é bem esperto, assim. Isso. É meu irmão, não sei o quê. Esse mesmo, esposo da irmã Sônia. Olha o irmão dele? Pedro Carvalho. Pedro Carvalho. Foi ele que me ganhou para Jesus. Ele disse bem assim, ele falava bem assim, onde está a primeira pessoa para Jesus? Está aí? Eu vou ter paciência. Um dia tiveram paciência comigo também. Exatamente. Então eu vou ter paciência. E ficou. E de repente aquele negócio foi entrando no meu coração e tal. E eu não gostava de crente. Eu queria bater em crente, mas nesse dia eu passei. Entrou mesmo. Entrou, né? que coisa maravilhosa. Eu me senti assim, voando. Eu falei para minha mãe, eu vou lá na frente. Mas meu filho, tu já não foi? Não, é porque a senhora me forçou. Hoje eu vou espontaneamente. Hoje eu vou por livre e espontânea
Glória a vontade. Deus. Aí fui, e sempre quando eu viajo para algum lugar, já vou logo deixando aqui de mão. Estou lhe devendo, vou dar um presente pro senhor. Sempre quando eu vou, eu gosto de presentear ele. Sim, eu tenho um presente seu que você me deu, viu? Eu- Quando você foi lá em Israel, você trouxe. Olha, uma Jesus, eu nem lembrancinha, lembrava. tá lá Tanta guardado. gente. Tá guardado, né? Tá Glória a Deus, guardado. que bênção. Tem muita gente que eu presenteei e que eu nem lembro mais. Eu tô Pois aqui, é. ó, lembrando aqui do presente. Então, outra coisa aqui, irmãos, o currículo da mulher é grande. Ela trabalhou também como assessora na Câmara Municipal aqui da Trabalhei, cidade. sim, já né? trabalhei. Trabalhei na Câmara durante 3 anos. As coisas na minha vida, bispo, elas vão acontecendo assim espontaneamente. A Bíblia não diz que as bênçãos correm atrás da gente? Exatamente. E eu tenho tido esse privilégio de ver Deus operando de maneira extraordinária na minha vida. Amém. Nós estávamos ali com a livraria e aí, de repente, surgiu essa oportunidade de trabalho ali na Câmara Municipal, né? Trabalhei como assessora do vereador durante 3 anos ali. Foi uma experiência maravilhosa. Às vezes eu falava, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas quando eu chegava cedo ali na Câmara, nós tínhamos uma Bíblia e todos os dias eu fazia uma oração ali naquele gabinete. E os demais funcionários, os demais assessores, quando eu chegava, eles já me perguntavam, irmã, a senhora vai orar hoje? Porque já costuma, né? A senhora vai orar hoje? E a gente ficava, né, eu trabalhava na sala da presidência, então eu falava assim, então quando eu subia, as colegas de trabalho da parte baixa, né, do piso, ele já subiu comigo lá para a gente orar. E eu já aproveitava aquele momento, fazia uma leitura de fácil compreensão e já falava do amor de Jesus todos os dias para aquele povo. Tivemos a oportunidade também de distribuir Bíblias ali naquele lugar. Então, Deus tem me levado nos lugares Tudo é um assim, propósito, né? tudo é um propósito. Às vezes, meu Deus, eu nunca pensei o que é que eu estou fazendo aqui dentro da Câmara. E aí, mas de repente, aonde você chega ali, você fala do amor de Deus, Deus tem propósito em tudo. Eu me lembro né? porque na época também eu era parlamentar junto lá. Sim, lá Eu também. era assessor de um vereador lá também. Sim. E a gente sempre se encontrava ali encontrava pelos nos corredores, né? Foi numa Me época assim, lembro muito muito bem. difícil, né? Verdade. Muito difícil. E eu acredito, eu tenho plena certeza que Deus nos colocou ali naquele período como intercessora. Ali nós orávamos assim 24 horas. Era orando de madrugada por toda aquela situação que a cidade estava passando. A Câmara Municipal, foram dias muito turbulentos ali. Eu acho que foi uma das né? gestões mais Foi turbulenta, muito, né? muito. Hoje eu fico olhando assim, parece que está tudo quieto. Tá tudo não mar de é? rosa. Não, mas aqueles 3 anos que nós ficamos ali foram assim 3 anos de uma coisa terrível. E eu acredito que Deus nos colocou ali com um propósito de interceder dentro daquele lugar. Verdade. Me lembro muito bem. E agora vamos passar para um outro momento, falando um pouco dessa isenção que a senhora teve ali como parlamentar na Câmara Municipal aqui de Tucuruí. Surgiu também a oportunidade de receber o convite de ser conselheira tutelar. Passava pela sua cabeça um dia ser isso aqui em Tucuruí? Não. Nem passava. Jamais, nunca passou isso na minha cabeça, nunca. Eu confesso que até eu fiquei surpreso também, né? eu Falei, não. irmã Cleudimar, conselheira tutelar, né? Então, tipo assim, quando eu falo assim, que as coisas acontecem assim automaticamente na minha vida, é tipo esse exemplo aí. Nunca passou na minha cabeça. Até porque todos os anos que eu trabalhei com o departamento infantil, a DETUC, a minha visão ali era o rei, né? Cuidar de criança, de adolescente, jamais com essa expectativa, eu vou aqui porque eu quero o cargo A, o cargo B. Nunca tive isso, essas pretensões. Eu recebi um convite há uns 8 anos atrás, né? Antes desse mandato, outro, do meu pastor Célio. Né? Eu falei, pastor, eu não quero, eu não me acho capaz para assumir, é um trabalho de muita responsabilidade, aquela coisa toda. Terminou que eu dei as minhas desculpas e caí fora, né? Quando foi nesse último agora, o pastor Célio me chamou novamente, né? Só que agora foi diferente. Deus falou comigo. É bem diferente. Que ele ia me levar, ele ia me colocar ali porque ele precisava de mim ali. Então, eu não estou ali, hoje, dentro do Conselho Tutelar, apenas como uma conselheira. Eu estou ali cumprindo uma missão que Deus me deu. Tenho certeza absoluta disso.
Então, quando o pastor Célio veio conversar comigo novamente, eu já não tive tanta resistência, né, e aceitei. Fui para casa depois que disse sim, eu fui para casa chorar, né, não sabia o que eu ia fazer, eu sou assistente social, mas não tinha tanto conhecimento nas leis, no próprio ECA. Bate aquele medo, né? Você pensa, meu filho, que tu chega lá e tu vai aconselhar uma mãe, que é uma das atribuições, é aconselhar realmente, mas ali você vai lidar com crimes, você vai lidar com as autoridades, com juiz, promotores, defensores, É um mundo delegacia, que você nunca imaginava, né? Eu nunca imaginei uma coisa dessa, meu Deus, e às vezes eu confesso que no início eu cheguei muitas vezes a chorar ali. Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas ao mesmo tempo que eu sabia que Deus me colocou ali, quando eu estava diante de situações que para mim eu não tinha como ter uma solução naquele momento, aí eu falava, eu cobrava de Jesus. Eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe para cá. E agora eu estou com essa situação, eu não sei o que fazer aqui com este caso. E Deus dava assim, sabe, faz milagre. Faz milagres. Eu tenho inúmeros testemunhos do que Deus tem feito através da minha vida ali dentro daquele conselho tutelar. E um testemunho grande, a senhora imaginaria 1.800, sim, não vamos fazer tanto ênfase a isso, mas imaginaria 1.800 votos? Não, porque o que é que acontece? Você tem muitos conhecidos, tem muitos amigos, né? Sim, Ô sim. irmã Cleudimar, aquela coisa toda. Mas você não tem assim, a dimensão. Vamos ver mesmo quem realmente, nessa hora que a amiga, a colega está precisando, eu vou sair da minha casa e vou lá dar um voto para ela. Eu mesmo, né? Agora eu já votei mesmo. Eu mesmo fui um. Mano, vou vestir a camisa, tô junto. Não, e pronto. as pessoas me pararam e falaram assim, eu nunca votei no Conselho Tutelar, mas por conta da senhora, eu vou votar. E graças a Deus a gente tem procurado divulgar o trabalho, né, o trabalho do conselho, procurado fazer um bom atendimento, não deixar nenhuma família, ninguém sair de dentro do conselho sem ser bem atendido. Lógico, tem coisas que as pessoas procuram que não é resolvido lá. Mas nós temos o papel de orientar as famílias, fazer os encaminhamentos e graças a Deus tem dado tudo certo. Então a gente entrando um pouco nesse contexto de conselheira, para a gente tirar um pouco a dúvida do pessoal que está nos ouvindo e nos vendo, né? Conta para a gente a função exata do conselheiro tutelar, né? Qual é a função dele na prática ali? Sim, o conselheiro tutelar ele tem várias atribuições e uma das mais importantes é de garantir o direito da criança e dos adolescentes, ou seja, os idosos, eles têm o Estatuto do Idoso, que protege a pessoa idosa. As Sim. pessoas com deficiência têm o Estatuto da pessoa com deficiência. E as crianças também têm o Estatuto, que é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que é o nosso ECA, que é a lei aonde está lá todas as garantias de direito que as nossas crianças têm. Esse dia eu até vi um post que eu achei interessante, falando sobre brincadeira, que é um dos direitos que as crianças têm agora em lei, também é o de brincar. É, né? Você sabia que era para ser algo assim, naturalmente, as crianças brincar, mas hoje você vê muitas crianças que os pais colocam tanta responsabilidade sobre eles, que eles não têm tempo para brincar. Os pais colocam para fazer as atividades domésticas, para ficar cuidando dos irmãos mais novos, e ele não tem. Então, dentro da lei, veio lá, né, como uma das garantias de direito da criança, ela tem o direito de brincar também. E dentro dessas garantias, vem várias atribuições. O conselheiro ele pode expedir notificação para os pais, para aconselhar. Muitas vezes, quando chega uma notificação na casa de um cidadão, ele fica logo apavorado. Meu Deus, chegou um papel aqui do Conselho Tutelar. Mas vão me prender. Vão me prender. O Conselho Tutelar, ele está ali, gente, é um dos órgãos mais importantes que nós temos dentro de um município. É um órgão que está ali para ajudar, aconselhar, orientar, mas também é um órgão que está ali para zelar pelaquela garantia. Se você vê uma criança que está tendo seus direitos violados, passando por algum tipo de negligência, maus tratos, violência física, violência psicológica, violência sexual, lógico que você não vai ficar olhando. Nós estamos ali para poder fazer valer a lei. Né? Então, o conselheiro ele vai receber aquela denúncia e vai repassar às autoridades.
vamos fazer o relatório, essa criança passa por uma escuta especializada com a assistente social dentro do conselho tutelar e se não for algo que possa ser resolvido ali, precisa passar para frente, nós encaminhamos para a Defensoria, para o Ministério Público, para a DEACA, que é a Delegacia da Criança e do Adolescente. Muitas pessoas, eles não sabem, em todos os municípios do Brasil, que existe a delegacia. Aqui em Tucuruí nós temos ali a da 31 de março, né? Temos a delegacia da mulher, que é muito batida na tecla, então a gente sabe que tem, e muita gente não sabe que existe uma delegacia das crianças. Aqui em Tucuruí nós temos a delegacia das crianças, junto com a DEACA, a DEAN, a Delegacia da Mulher, e a DEACA, a Delegacia das Crianças e do Adolescente. Então, tem a delegacia a criança sofreu um abuso sexual, foi agredida, está machucada, delegacia. Às vezes vão direto para o Conselho Tutelar. Pode ir, só que chega lá, nós não vamos fazer aquele primeiro acolhimento, gerar ali rapidinho um relatório, que deu entrada, tá? E a gente já encaminha, nós já acompanhamos aquela família para a delegacia, porque ali houve um crime. Então, o Conselho Tutelar, ele não é polícia, né? Então, nós vamos encaminhar para as autoridades. Porque tem gente que pensa assim, está acontecendo um problema aqui, eu vou chamar o Conselho Tutelar para prender. O Conselho Tutelar não prende ninguém. Não prende. Se tem por exemplo, uma briga numa família, confusão, marido e mulher, tem criança, vai chamar o conselho. Não, vai chamar a polícia. A polícia vai fazer aquele atendimento. Se a polícia chegar lá, nós já tivemos casos que foi o pai e a mãe presa. Certo. Né? Então, tinha criança. Então, essas crianças não tinham um parente, não tinham avó, não tinha tia para ficar, então vai ligar para o conselho. O conselho vai procurar a família extensa dessa criança para colocar enquanto os pais vão resolver sua situação. Se o conselho chegar lá, isso acontece mais à noite, tá? Ainda tem os plantões, é uma maravilha trabalhar no conselho tutelar. Tá? Você está dormindo, de repente o celular toca, tu tem que levantar e vai embora resolver. Não tem hora. Não, é 24 horas no ar. Estes dias mesmo eu estava tirando as minhas férias, mas não existe. Conselheiro não tem férias. Tá? Então, você que quer ser conselheiro, não se tem férias. Antes de ser conselheiro. Eu falei agora para o Éder, antes dele chegar, eu fiz 3 atendimentos aqui no meu celular. Eu vi, não tem jeito. Eu vi. Não tem jeito, você tem que estar à disposição da comunidade. Então, como voltando os pais estando lá resolvendo sua situação, não tendo um familiar naquele momento exato para receber as crianças, nós vamos tentar localizar. Às vezes a gente pega criança maiorzinha que sabe dizer, minha tia mora ali, você sabe levar lá? Sei. Então ele leva a gente até a casa do familiar. Se for muito pequena, não sabe, os vizinhos não têm um contato, nós levamos para a casa de acolhimento, que a gente chamava antigamente de abrigo. Hoje a gente chama de acolhimento. Ela não vai ficar abrigada, ela vai ser acolhida momentaneamente, muito assim, pesado, né? Pesado. Acolhimento, né? E aí ele vai para lá, ela vai ser acolhida, vai ser cuidada. Nós temos uma equipe maravilhosa que cuida, psicólogo, assistentes sociais, enfermeiros, pedagogo. E aí eles vão acolher e a gente vai providenciar para localizar aquela família. E nesse nível de orientação que o Conselho trabalha, ele também tem a função de escutar quando for necessário a criança, porque tem criança que sabe às vezes falar, né? Sim. Tem esse trabalho de escutar a criança. Por exemplo, uma criança que ela foi agredida, né? Precisa ser tomada alguma medida. É uma criança que chegou uma denúncia que está com suspeita que pode estar sofrendo abuso sexual. Essa criança ela pode ser ouvida. Não é o conselheiro que escuta a criança. Quem faz a escuta no Conselho Tutelar é a assistente social que trabalha no Conselho Tutelar. Ou se não for feita a escuta lá, ela pode ser ouvida. Tem a lei agora, a lei da escuta especializada, viu? É um direito que a criança tem de ser ouvida. Depois da lei, a criança, bispo, ela não é só uma criança, não. Ela é um sujeito com todos os seus direitos garantidos por lei. E ela tem direito de falar. Então, ela é ouvida pela assistente social. Se ela não é ouvida no conselho, ela é ouvida na delegacia, para poder se gerar um relatório do que a criança falou. Porque às vezes a criança ela é oprimida, né? E não fala, não sei o quê. E você já trabalha tanto com isso que na hora que você atende aquela criança, você já, assim, nós não podemos julgar, mas pelo semblante, aquele semblante da criança, você já sabe que aquela criança ela não está bem. E ela relata. Criança, vocês sabem que ela não mente. Eu já ia falar, criança não mente. Não, ela chega lá e ela conta. Quem foi que mexeu aqui? Foi o fulano. E ela não muda a versão dela. Quem foi que lhe bateu? A mãe, não, porque caiu de cima do tijolo, porque foi subir numa grade e escorregou, que foi no seu rosto, não pisou no molhado e caiu. E o que eu acho mais interessante desse trabalho
é que a gente trabalha em conjunto. O Conselho Tutelar, ele não trabalha só. Nós trabalhamos, a gente chama de rede. Sim, Né? sim. Aqui nós temos todos os municípios, nós temos os CRAs, temos a assistência social, temos o CREAS, as delegacias. Então, cada um vai fazendo a sua função. A questão da saúde também. Chegou uma criança, aquele enfermeiro, o médico, desconfia que tem alguma coisa, que o pai ou a mãe está mentindo, ele vai acionar o Conselho Tutelar para investigar melhor aquela situação. Então, vamos dizer que são aplicados aí aquelas... O Conselho Tutelar, ele aplica as medidas protetivas permitentes a cada caso. A cada caso. Aí tem o caso, por exemplo, de maus tratos. Aquela mãe, né, que às vezes fica agredindo a criança, aquela coisa. Ainda tem muito questionamento, porque o ECA fala que a criança tem o direito de ser ensinada, educada, sem o uso do castigo físico como forma de correção. O ECA fala. Mas quando ele fala assim, é o castigo físico, algo grave, né? Nós já recebemos criança ali que chegou com os dentes quebrados, com o olho desse tamanho, criança que de lá já foi direto para o hospital, porque não conseguia nem respirar, né, da porrada nas costas. Então, esse tipo de situação é inaceitável, Agora, o Conselho Tutelar também, ele não tira o direito dos pais de educar os seus filhos, mas nós temos outras formas de educar nossos filhos. Muito se discute, né? A gente vê muitas pessoas, mas o Conselho Tutelar tira o direito. Quando eu era pequeno, eu apanhei e nunca morri, mas naquele tempo não tinha lei, gente. Os pais espancavam, não eram educando, gente. Era de pau, era de corda, chicote. Colocava água de sal nas costas das crianças, colocava de castigo no sol quente. Isso é tortura, isso não é educação. Então, nós como os pais, nós temos sim, nós conhecemos cada filho. Não quer dizer que nossos filhos são perfeitos, não. O menino dá trabalho, é bagunceiro mesmo, é rebelde, é desobediente. Falando em rebeldia... Nós recebemos uma demanda muito grande de pais que estão com os adolescentes em casa dando trabalho, eu vou entregar para o Conselho Tutelar. Não existe isso. Não existe isso, gente. O Conselho Tutelar está ali para orientar. Se a mãe procurou, está dando muito trabalho, aquela coisa toda, a gente pode encaminhar para um CRAS, para poder aquele adolescente ocupar o outro período que ele não está na escola em alguma atividade. Mas não existe isso de levar e entregar para o Conselho Tutelar. É verdade. Existe muito essa situação ainda. Eu ouço muita gente, olha, se tu não tomar jeito, eu vou te entregar lá para o Conselho Tutelar. E usa o Conselho Tutelar como o bicho papão, né? Olha, eu vou chamar, se tu não me obedecer, eu vou chamar o Conselho Tutelar. Não adianta. Nós temos que ter autonomia sobre os nossos filhos enquanto estão pequenos. Você é filho, eu sou mãe, eu sou pai. O seu limite é até aqui. A gente brinca, a gente conversa, eu lhe respeito, você me respeita. Então, você tem que construir essa educação, esse respeito, esse vínculo com o teu filho desde pequeno. Porque depois, como fala a minha mãe, que toma o fôlego, aí não tem conselho tutelar que dê jeito. Isso é verdade. Né? E outra pergunta, está tendo um problema ali na família, casal, muita discussão, muita briga. Quem tira a criança do seio familiar é o Conselho Tutelar? Não, né? Não é o Conselho Tutelar. Para deixar bem esclarecido. De repente acontece uma separação, aí sempre nós chamamos conflitos familiares, que tem demais. Lá no Conselho Tutelar nós fazemos muito esse atendimento. O pai separou da mãe, aí usam a criança fica no meio ali. Aí o pai quer os meninos, a mãe também quer os meninos. Aí um bota outro. Se a criança tiver com você, que é pai, a lei fala que o pai e a mãe, os direitos são iguais quando se refere aos filhos. Se as crianças estão com você está cuidando direitinho, não tem denúncia, tudo ok, a mãe não tem como chegar lá, nem polícia, nem conselho, não, só porque a mãe quer tomar os meninos de você. Não pode. Você é o pai e você está com as crianças. E vice-versa. E vice-versa, se está com a mãe também. Agora, de repente, está com a mãe, o pai percebeu que está havendo uma negligência, maus tratos, coisa grave, gente. Não é coisa simples. Esse dia foram fazer uma denúncia lá, eu quero minha filha de volta, porque eu cheguei lá e a neném estava tomando café numa latinha de manteiga. Eu falei, ela está machucada, está fora da escola, está espancada? Não, eu digo sim, moço. Porque a menina estava ali, aquela coisa que tu dá comida num prato de plástico, numa latinha de manteiga, numa tampa. Mas a criança está bem, é coisa da família, está ali, está dentro de casa. Quando chegam essas questões, o que é que a gente faz? Orienta o pai, orienta a mãe dos direitos iguais e faz o encaminhamento para a defensoria. Aí o
vão ser ouvidos na defensoria, mediante o que você realizar como pai e ela como mãe, o juiz vai determinar onde a criança vai ficar, aonde for melhor para a criança. Lá ele não vai olhar o lado do pai nem o lado da mãe. Se a criança tem mais vínculo, a mãe tem estrutura para cuidar, ou o pai, lá o juiz vai decidir. Né, deixando sempre aberto para que o outro genitor tenha os dias de ficar com a criança, de passear, a questão regulariza também a questão da pensão alimentícia, essas coisas todas. Eu sempre aconselho os pais, né, se você separou e não está tendo aquela boa convivência, então para não ficar em conflito e prejudicar a criança, é bom resolver logo isso, que cada um sabe o dia que fica e acaba essa... Né, outra pergunta que me pediram para fazer, sempre quando eu entrevisto alguém que é da área do setor público, que trabalha, né, presta esse serviço, algumas pessoas me falam, pergunta isso aqui, tal, e eu tenho uma pergunta aqui de uma mãe. Né, em festas, às vezes festa, carnaval, né, como que o Conselho Tutelar trabalha referente a esse âmbito aí, nesse nível? Né, como é que ele trabalha? Ele vai lá, isso, nas festas? Sim. Qual a forma que se usa? Como é que você trabalha? As pessoas pensam que o Conselho Tutelar ele faz ronda igual a polícia, e não faz, gente. Uma vez eu vi, eu pensei, eita, lá vem a ronda do Conselho Tutelar. O povo, porque os primeiros conselheiros, por falta de conhecimento mesmo da lei, como seria, então foram assim. Na época até muitos conselheiros foram mortos, porque nós não somos polícia. Como é que tu vai entrar no meio de uma briga se tu não tem treinamento? No meio tu da não tem... faca, no meio de tudo. Não tem gente. Nós estamos ali só para garantir o direito. Então, de repente, no carnaval, às vezes as pessoas olham pra gente com a cara feia, né? Olha, a conselheira tá bem ali, tem um pai com uma criança bem ali, ele não vai lá tirar. Não tem uma lei que nos autoriza a fazer isso, não. A criança está com o pai, por exemplo, o filho é seu. Você levou lá para o carnaval, ele está lá curtindo com você, o pai está lúcido, está protegendo o filho ali. Lógico que é um lugar arriscado, lógico que eu também acho. Eu não levaria meu filho. Sim. Né? Mas tem muito pai que leva. Eu não vou chegar lá e me dê um menino, ou então vá para casa com a criança que não pode. Não existe isso. Então pode sim. Vai frequentar agora, de repente, esse pai ou essa mãe está ali alcoolizada, todo mundo percebendo que ele não está tendo condição de cuidar nem dele, quanto mais do filho. Aí sim. Aí é hora de acionar o conselho, nós vamos abordar, a polícia vai estar junto com a gente. Olha, o senhor não tem condição, o senhor quer curtir a festa, então nós vamos lhe acompanhar com a polícia, o senhor vai levar a criança para casa, deixar com alguém e depois o senhor volta aqui para a curtição. Mas só nesses casos, só porque o pai tá, tipo aqui em Tucuruí nós temos muito aqueles blocos, né, de carnaval, sim. Aí os pais vão com as crianças, não tem problema nenhum. E às vezes nós vamos acompanhando, tem a equipe do CRAS, do CREAS, que vão fazer para ver... questão se tem criança menores, né, menores de idade, bebendo, ou alguém vendendo. Na verdade, não é nem beber, porque o adolescente, ele pode beber. O crime que está na lei lá é para quem vende. É para quem vende, não é o adolescente que está bebendo. Mas, de repente, a gente encontra uma menina, por exemplo, de 12 anos, 13 anos, sozinha, desacompanhado, aí não pode. Nós temos até uma portaria do doutor Tiago Sendes, que é o juiz da infância aqui, que ele coloca lá algumas condições para que o menor permaneça na festa, ele estando acompanhado, com autorização dos pais, ele pode permanecer sem nenhum problema. Outra pergunta, o Conselho Tutelar também, ele faz essa inclusão, trabalhar um encaminhamento de tratamento psicológico com uma criança, se for necessário, né? Um psicólogo. Às vezes a criança passa por um trauma ali e não tem como voltar ali para o seio familiar de cara logo. Ela precisa ter um acompanhamento. Todos são. Tem como trabalhar isso aí? Sim. Nós temos que fazer esse atendimento. Vamos supor aqui, uma criança ela foi agredida fisicamente. Certo. Então nós fizemos o atendimento, encaminhamos, foi coisa grave, ela vai fazer aquele exame corpo de delito. Sim. Ela vai fazer. E pode ser que o juiz não retire de imediato do poder familiar, lá dos pais, ela permanece. Mas aquela criança, ela passou por um momento crítico, né? Ela foi agredida. Então, aquilo ali pode prejudicar o futuro dela, ela vai ficar com aquilo, meu pai bateu no meu rosto, a minha mãe, um abuso sexual. Então, todas essas crianças que passam por esse tipo de violação de direito, elas são já encaminhadas. Terminou o atendimento, nós já fazemos o encaminhamento para a psicóloga, é o CREAS, tá? Que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que fica ali ao lado da prefeitura, ali é o CREAS.
Ali ele só atende casos que já aconteceu. O CRAS é a porta de entrada. Tem uma família com um monte de crianças, estão na rua, pode entrar aí para as drogas, aprontar alguma coisa. Então, situação vulnerável. Coloca no CRAS, meio período, para poder ele aprender a fazer alguma coisa, tocar, bordar, coloca no CRAS. A criança foi violentada, passou por algum problema grave, já aconteceu o fato, agora mandamos para o CREAS. Depois de tudo que é feito, a criança agora vai ser acompanhada com a sua família no CREAS, pela psicóloga, assistente social. Aí tem as sessões, dependendo de cada caso. Eu conheço muita criança que ela já está na idade de estar na escola. Sim. Né? Mas o pai ou a mãe não conseguem ou não tem aquela responsabilidade. São negligentes. São negligentes, não conseguem colocar. O Conselho dela tem um modo de trabalhar isso, um programa de orientação, de como fazer? Aqui em Tucuruí nós ainda não temos os dados exatos, mas ainda nós temos muitas crianças fora da escola, Mas sempre que chega uma denúncia, olha, aqui na minha rua tem umas crianças, não estão na escola, tudo o conselho vai notificar essa mãe. Passa o dia na rua. Aí vai chamar essa mãe, notifica essa mãe, a mãe vai lá. Olha, nós recebemos uma denúncia de que seus filhos não estão estudando, o que é que está acontecendo? Aí ela vai contar a dificuldade dela, que cada um tem uma desculpa, porque não tem material, que não é desculpa, que a gente aciona a secretaria, aciona a assistência social, Olha não só. é desculpa de criança ir para a escola. Não, porque eu não consegui vaga, mas a gente entra em contato, é aquilo que eu estou falando, a rede, saúde, educação, conselho tutelar, polícia, todo mundo trabalhando junto. Eu já ligo lá para a Secretaria de Educação, eu estou com uma família, com 3 crianças, a mãe disse que não conseguiu vaga, são do bairro X, a idade das crianças é isso. Pronto, imediatamente a gente manda o documento para lá, ela já aciona a diretora da escola, já coloca as crianças na escola. Muito bom. Então a gente faz esse trabalho, sim. Gente, eu estou conversando aqui com ela, irmã Cleudimar, né? Ela que é cristã, né? Aceitou Jesus há muito tempo, já falou dos seus filhos, a sua profissão de assistência social, já foi tutora acadêmica também, já formou várias turmas, microempresária também aqui em Tucuruí. Falamos da sua, né, do seu momento na isenção aí de empreendedorismo, da Livraria Evangélica, que tem abençoado muitas pessoas. Líder também da Igreja Assembleia de Deus, com mulheres no ministério, e faz também a obra missionária, que é algo forte na vida dela. Já foi também fundadora da UADETUC, União dos Adolescentes da Assembleia de Deus em Tucuruí, e hoje é conselheira tutelar, está conversando conosco, tirando muitas dúvidas aqui. Eu tenho certeza, Marco Limar, que dúvida de muitas pessoas foram tiradas hoje. Eu espero, né? Porque o que a senhora recebe de ligação aí, meu Deus do céu. E foi eleita aí com mais de 1.800 votos, né? E pretende um dia ainda... Só a misericórdia de Deus, né, Éder? Porque eu deixo... É tipo assim, eu não tenho aquele... vamos dizer assim, aquele desejo, aquela coisa, eu vou brigar porque eu quero esse cargo. Não, eu deixo assim, Deus direcionar. As pessoas que me conhecem sabem quem é a irmã Cleudimar, né, da minha responsabilidade nos meus trabalhos. Então, deixa Deus trabalhar, o povo olhar. Eu não tenho aquela coisa que eu tenho. Os frutos vão falar tudo, né? Tudo, não precisa. O povo estão te vendo. As pessoas que te conhecem, eles dão testemunho por ti. É verdade. Não é? Não precisa essas coisas. Para a gente finalizar, fechar com chave de ouro, passar para um outro tema. Vovó Cleudimar. Recentemente Cleudimar. Agora, né? Meu Deus, é forte. A Cecília, né? Celina. Acompanhei, né? Orei muito pela Celina. Sim. E tenho certeza que Deus está fazendo a obra. Fala um pouquinho dessa experiência. Muitas pessoas, pastor, eles perguntaram, irmã Cleudimar, a senhora já tem netos? Eu falei, tenho netos do coração, que são os netos das minhas filhas, que são filhas do meu esposo, né? Uhum. Então, a Françoise tem os filhos, a Francinete, as outras meninas também têm os seus filhos, me chamam de vó. Mas, biologicamente, eu não tinha ainda nenhum neto, né? Nenhuma netinha. A Raquel já é casada há 7 anos, o Ezequiel está com 4 anos de casada, a Ruth ainda é solteira. E agora a Raquel resolveu me dar essa neta. Olha e aí. tem sido uma benção maravilhosa, fizeram surpresa no dia quando descobriram que estava grávida, né? Mandaram uma caixinha, a coisa mais linda para fazer a surpresa, eu chorei. Chorou, né? Chorou. Fizemos um vídeo, foi aquela maravilha. Só que aí quando estava com 2 meses, a Raquel, a minha filha,
o médico diagnosticou que a Celina ela estava com um probleminha na barriga de má formação. A barriguinha dela fechou, mas alguns órgãos ficaram para fora. Então, por conta dessa doença, a Celina ela poderia desenvolver vários outros tipos de doenças, né? Ou então viver só algumas horas e não resistir. É uma doença gravíssima, muito grave mesmo. E nós entramos em campanha de oração, orando a família, eu particularmente fiz campanha de oração pela minha neta, pelas madrugadas, e Deus começou a me revelar em sonhos que Ele iria curar. A neném, a previsão era que ela ia ficar 6 meses na UTI, e eu falei para Jesus, Senhor, isso aí também já está demais, porque essa menina vem para casa 4 aninhos, a criança está engatinhando, já nascendo os primeiros dentinhos, essa criança vai ficar desse tamanho na UTI. E aí eu orando, questionando assim com Jesus, né? E graças a Deus nós fomos agora em Brasília, eu estava de férias do meu trabalho, e para a glória de Jesus, em 40 dias, assim, do nada, o médico fizeram todos os exames da Celina, a Celina está perfeita, só vai fazer uma cirurgia futuramente para colocar os órgãozinhos, são 4 órgãos, né? Colocar dentro e fazer aqui por fora direitinho, mas todos os órgãos funcionando perfeitamente, a cabeça, os olhos, a visão, a audição, a bexiga, os rins, linda, tudo, viu? linda, gente. A coisa mais linda de vovó. Isso tudo é bênção de Deus, né? Eu voltei de Brasília agora final de semana, muito feliz, chorando, né? E agradecendo a Deus, porque nós não somos merecedores dessa misericórdia, mas já diz, é misericórdia, é graça, né? Então ele olhou pra gente, teve misericórdia e nos deu essa criança aí para alegrar mais as nossas vidas. Que maravilha. E se ela quiser mandar um recado aí para sua filha, vai estar nos assistindo com certeza, Com né? certeza vão estar assistindo. Fala a François, né? A pastora François, na cidade de Águas Lindas. A Francinete também, a Raquel e a Ruth moram em Brasília, o meu genro, o Daniel, o Edson e o Marcelo lá também. Que Deus abençoe. E é isso, eles sabem a mãe que eles têm, né? A sogra que eles têm também. E nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor e intercedendo. Eu sou uma daquelas mães que eu não cesso de orar. Eu tenho uma ligação com Deus muito grande quando a gente se refere à questão da intercessão das mães. Eu desenvolvi um trabalho aqui na igreja, eu nem falei para você. Pode falar. Era um projeto chamado Desperta Débora. Esse projeto, ele no Brasil e outros países também, ele já funciona. Que são mães intercessoras. A gente faz encontro de mães só para orar pelos filhos. Eu saio de casa, eu vou para o ciclo de oração, eu vou lá, Senhor, me dá um emprego, Senhor, cura a irmã fulana, Senhor, faz não sei o quê. Mas nesse dia do encontro das mães, nós vamos só para orar pelos nossos filhos. Filhos biológicos, filhos do coração, filhos espirituais. E Deus tem feito assim coisa maravilhosa. E eu creio muito na oração. Nós temos até um dizer... mães de joelhos, filhos de pé. Ninguém ora por um filho como uma mãe. É verdade. Mãe Cleudimar pode orar pelo teu filho, a irmã pode orar pelo meu filho, mas ninguém vai orar pelos meus filhos como eu. Eu sou prova viva, eu estou de pé. Pela oração da mãe. Então, as mamães que estão nos ouvindo, não perca a esperança. Tá difícil, filho cabeça dura, dando preocupação, coloca o teu joelho no chão. Qualquer situação, quando uma mãe coloca o rosto no pó e intercede por esse filho, não tem como Deus não responder. Eu sou prova disso. Amém. Gente, nós conversamos aqui com a irmã Cleudimar, conselheira tutelar aqui em Tucuruí. A gente já está encerrando nesse momento, né? A gente podia falar muito mais coisa aqui, mas o tempo ele é pouco. Mas antes eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores, VIP Auto Center e Pneus, linhas leves e pesadas para o seu carro, para o seu veículo, aquilo que você precisa em manutenção no seu carro. Entre em contato com a VIP Auto Center e Pneus, tá certo? O número para entrar em contato é 992 15 31 31, tá certo? ACM Massas, faça a sua lasanha, o seu pastel e me chame para comer junto com você. Chame a irmã Cleudimar também para comer, que nós vamos aí para comer, tá certo? Entre em contato, Flor de Açúcar,
confeitaria artesanal 981-59-5021. E para também dar um grau diferenciado na sua empresa, quer fazer aquele banner, quer diferenciar aí o seu momento empresarial, vai fazer a sua arte, faça lá na Arte Metal, na 7 de setembro, meu amigo Sheldon, tudo em soluções visuais para você. Irmã Claudimar, muito obrigado, né, por ter aceitado esse momento. Amém. Fica aqui meu agradecimento à senhora por esse momento maravilhoso. Era um sonho meu de poder lhe entrevistar. Eu realizei esse sonho hoje. Meu Deus. Outras pessoas ainda virão aqui, que eu tenho já em mente Eita, aqui. glória. Eu sei que vai dar certo. E nada melhor da gente encerrar aqui a senhora orando por nós. Amém. Como a senhora é uma intercessora. Amém. Eu faça essa gostaria oração também, tá, meu por pastor? todos que estão nos assistindo. Amém. E nós aqui, amém? Vamos Quero lá. também só lhe agradecer pelo convite. Foi um prazer também participar do seu programa. E eu sei que vai ser uma bênção, né? E é isso. Vamos continuar fazendo a obra do Senhor, trabalhando para o bem da nossa sociedade. Eu sempre falo para minhas amigas, você ainda vai fazer isso, vai fazer aquilo. Gente, nós como servos de Deus, a gente não pode fazer algo que venha contra a vontade do Senhor, venha envergonhar o Evangelho. Mas a Bíblia diz que tudo que vier nas nossas mãos para nós fazer, é que a gente faça. Então, enquanto Deus nos usar, seja no conselho tutelar, seja em outra área, seja na igreja, seja na família, vamos nos colocar sempre à disposição como vaso para Deus fazer o que Ele quiser das nossas vidas. E que Ele sempre cresça e que nós diminua. Então vamos orar. Vamos orar. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Gostaria, Senhor, neste momento de Te agradecer por essa oportunidade que o Senhor tem me dado, de falar do Teu amor, de falar das Tuas maravilhas. Quero, nesse momento, Senhor, pedir a Tua bênção sobre cada ouvinte nesta hora, cada pai, cada mãe, cada irmão, Senhor. Nós não sabemos o que essa pessoa está passando, mas o Senhor é o Deus de milagre, o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é o Deus que tem cuidado da minha vida e que também está cuidando da vida desse irmão. Seja qual for a luta ou a dificuldade, Senhor, as portas que estejam fechadas, que o Senhor venha abri-las para a glória do Teu santo nome. Pai, eu ministro a Tua bênção neste lar, no meio dessa família, para a glória do Teu nome, que todo mal, Senhor, que tem se levantado contra esta família, possa ser desfeito pelo poder do sangue de Jesus e do nome de Jesus. Em nome do Teu Filho, Pai Jesus Cristo, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome do Eterno. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Um beijão a todos. Até o nosso próximo encontro. Obrigada, em nome gente. de Jesus. Tchau, tchau.